Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti, daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara a estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, pelo livro de Gênesis, pela história de Abraão, pela narrativa deste encontro, desta visita que o Senhor fez ao teu servo. Que a gente possa nessa hora refletir na tua palavra, entendê-la, e com o auxílio do teu Espírito, ó Pai, possamos ser transformados por ela, para que a palavra do Senhor não se torne infrutífera nos nossos corações, mas que como terras, como solo preparado, nosso coração possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Abençoa os meus irmãos e a mim. Somos todos muito limitados e necessitados da tua graça para entender e viver a tua palavra, Senhor. Por isso, ajuda-nos. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, se você ainda não põe a sua fé na palavra de Deus, ou em alguma promessa de Deus, o que está faltando, hein? O que está faltando? Você está esperando que o próprio Deus faça uma visita na sua casa e fale diretamente com você, é isso? Olha, não duvide não. Isso pode acontecer, como a gente está vendo nessa história. Nós vemos aqui nesses primeiros 2 versículos que o Senhor faz uma visita a Abraão. Diz o versículo 1 que apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ele estava fazendo alguma coisa, e então ele levantou seus olhos
E ele olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. E vendo-os, correu da porta da tenda até o seu encontro e prostrou-se em terra. Irmãos, quem tem acompanhado nossos estudos, nossas reflexões no livro de Gênesis, vai se lembrar que não fazia muito tempo que o Senhor havia aparecido a Abraão, né? Capítulo 17, que nós estudamos na quarta-feira, nós vimos que o Senhor apareceu para ele. Vimos que Deus se apresentou a Abraão reafirmando os seus compromissos de dar a ele uma descendência numerosa, coisa que ele já tinha feito no capítulo 15, repete no 17 e agora de novo no capítulo 18. Nesse pacto gracioso que nós vimos, parte dele sendo descrito no capítulo 15, quando o Senhor passa por entre as partes daqueles animais cortados, e a outra parte no capítulo 17, quando o Senhor chama Abraão a uma vida de comunhão com ele, de uma vida íntegra. É naquele capítulo 17 que nós vemos a instituição da circuncisão. Então, nesse pacto gracioso, Abraão ele tem a sua parte. É exigido dele que ele ande na presença do Senhor e seja perfeito. É exigido dele que ele adote a circuncisão como um sinal, como um selo da aliança de Deus com ele e com a sua família. Naquele encontro anterior, que nós vimos no capítulo 17, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, o nome da sua esposa, Sarai, foi mudado para Sara, e naquele encontro também o Senhor afirmou que, apesar da idade de Abraão e de sua esposa, que eles já eram muito idosos, Sara teria um filho após 1 ano. Essa ideia de 1 ano após, isso também já foi dito no capítulo 17. O que é narrado aqui no capítulo 18, provavelmente, então, não aconteceu muito tempo depois do que nós vimos no capítulo 17. Provavelmente muito pouco tempo de diferença entre esses encontros, entre essas aparições de Deus para o seu servo Abraão. Mas, novamente, nós vemos aqui que o Senhor aparece. E dessa vez ele não aparece sozinho. Ele aparece com mais 2 homens, né? Ele em forma de homem com mais 2 homens. E no decorrer da história, lá no capítulo 19, na sequência, nós vamos ver que o Senhor ele está acompanhado de 2 anjos. É claro que é uma passagem enigmática, nem todas as minúcias, os detalhes são completamente compreensíveis. Parece, inclusive, que o Senhor quer que fique em suspenso a nossa mente sobre essa questão da pluralidade do Senhor, da manifestação em forma humana. Então, parece que isso tudo fica realmente não muito claro para que nós realmente venhamos a entender, à luz do Novo Testamento, né, que o Senhor se faz presente por meio do seu Filho, em forma física. Abraão, como nós vimos aqui, ele estava na porta da sua tenda, provavelmente perto do meio-dia, 13h, horário mais quente do dia. Ele avistou 3 homens chegando. Ele provavelmente reconheceu que era o Senhor naquele momento. De alguma forma, ele reconheceu que era o Senhor. Quando os viu, Abraão correu. Diz aí o versículo 2 que ele correu ao encontro desses homens e ele se prostrou em terra, o que significa que é uma atitude de adoração. Ele reconhece que é o Senhor, ele se prostra em terra. Ele não faria isso diante de qualquer viajante, ele se prostra em terra. Mas as questões que me vieram à mente, conforme eu estava lendo esse início do capítulo 18, por que Deus estaria de novo visitando Abraão?
Por quê? Ele acabou, parece que uma semana antes ele tinha já falado com Abraão, já tinha explicado alguns detalhes de como as coisas aconteceriam, falou já que após um ano ele voltaria, sua esposa teria um filho. Por quê? Por que ele está visitando Abraão de novo? Será que o Senhor teria mudado de ideia? Veio falar, olha, não, agora não é mais daquele jeito, vai ser de outra maneira? Ou será que tinha algum detalhe adicional a ser dito? Ou será que Abraão não creu o suficiente naquele encontro anterior, então o Senhor precisaria se manifestar de novo para dar alguma outra prova, alguma outra evidência? O que está faltando? Será que estava faltando alguma coisa para Abraão se sentir seguro, crente no Senhor? Por que ele vem acompanhado de 2 anjos? E essa última questão dos anjos a gente só vai ver nas próximas, as próximas cenas, né, os próximos capítulos. Bom, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Do versículo 3 até o versículo 8, nós vemos aqui a hospitalidade de Abraão. Como que ele recebe, como que ele acolhe esses homens que chegam até ele. Quando Abraão chega até os homens, como diz aí no versículo de número 3, ele disse, Senhor meu. Essa palavra Senhor não é o Senhor Yahvé, como nós vemos quando está com todas as letras maiúsculas, mas é uma outra forma de se referir a alguém que ele reconhece a divindade, que é a palavra Adonai. Adonai. Diferente, por exemplo, do que está lá no versículo 12, quando a Sara se refere ao seu marido como meu Senhor. Observe na sua Bíblia. Também tem a palavra Senhor no versículo 12, mas aí está com a letra minúscula, e a palavra ali é Adom. São palavras que se relacionam, têm a mesma raiz, mas quando se diz Adonai, é uma referência clara ao Senhor Deus, não a qualquer outro senhor humano, não é? Então ele reconheceu, isso indica que ele reconheceu que o Senhor Deus estava diante dele. No versículo 3, Abraão diz, se acho mercê em tua presença, uma palavra diferente, né? Mas basicamente significa, olha, se eu puder obter favor diante dos teus olhos, se o Senhor achar graça em mim, se o Senhor quiser me fazer o bem, essa é a ideia, né? Se eu achar mercê, se acho mercê em tua presença, e aí ele diz na sequência, rogo-te que não passes do teu servo. Isso basicamente é o seguinte, peço que não siga a tua viagem antes de ficar um pouco aqui com este seu servo. Então, basicamente é isso. Abraão, ele se prostra em terra, ele reconhece quem está diante dele, e ele diz, se eu obtiver favor diante do Senhor, não siga adiante sem ficar um pouco comigo. Abraão acolhe esses homens, e nos versos 4 e 5, nós vemos que Abraão oferece tudo que viajantes, no mais alto calor do dia, iriam desejar naquele momento, né? E eles aceitam. Nos versos 6 ao verso 8, nós vemos que Abraão mobiliza a sua esposa e mobiliza também o seu criado para atender o mais rápido possível aqueles viajantes. Observe a prontidão de Abraão. Abraão ele quer resolver as coisas, ele quer atender o mais rápido possível. No versículo 2, já tinha dito que ele correu da porta da tenda até aqueles homens, mas vemos ainda no versículo 6, apressou-se depressa. Veja como essas palavras que indicam a rapidez com que ele quer resolver, ele quer atender. Apressou-se depressa. Versículo 7, ele correu, o servo se apressou em preparar a refeição. Então ele está muito disposto, ele está querendo realmente atender com o melhor que ele puder e o mais rápido possível aqueles viajantes. E nós vemos também a generosidade de Abraão. Ele recebe aqueles homens com fartura. A quantidade de alimento que ele prepara é muito além do que aqueles 3 homens
poderiam comer. Ele leva água para os pés, ele leva pão assado, ele leva um bezerrinho assado, coalhada, leite, enfim, o melhor que ele podia apresentar, dar àqueles visitantes, ele o fez. Ele se mostra, então, um anfitrião incansável. Ele está totalmente a serviço deles. E parece que tudo isso atende exatamente àquilo que o Senhor disse que ele deveria fazer lá no capítulo 17. O que ele disse no versículo 1, quando o Senhor apareceu para ele no capítulo 17? O Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Ele está se mostrando, então, alguém muito disposto a cumprir a vontade do Senhor, a andar com o Senhor, a ter o Senhor ao seu lado, a servir ao Senhor da melhor forma que ele puder. Eu quero refletir sobre isso, irmãos, porque a hospitalidade é uma virtude fundamental dos servos de Deus. Eu acho que é uma questão que a gente fala relativamente pouco na nossa igreja, mas a hospitalidade é uma virtude que a palavra de Deus, o Senhor Deus, espera de nós. Eu pedi que o nosso irmão lesse no início, na nossa liturgia, Hebreus capítulo 13, e eu gostaria de destacar o versículo 2. Hebreus capítulo 13, se quiser, mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis 18 e abra lá nesses textos que eu vou mencionar. Hebreus 13, versículo 2. A palavra de Deus nos diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Provavelmente aqui, o escritor aos Hebreus tem em mente este episódio de Gênesis 18, quando Abraão recebe os anjos, o próprio Senhor ali na sua tenda. Mas há um texto também importante para nós refletirmos, que é o texto de Mateus 25. Abra lá, Mateus 25. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo. O Senhor Jesus está proferindo o seu sermão escatológico, e ele diz aqui no versículo 31, Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então, versículo 37, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Percebe a importância da hospitalidade? Existem muitas referências a isto na Escritura Sagrada. O dever que nós temos de acolher
os que estão sofrendo, de atender às necessidades daqueles que eventualmente chegam até nós. E, inclusive, como nós vimos hoje de manhã, na aula do Mateus, na escola dominical, na lista, ou nas listas de qualificações para os presbíteros, para os oficiais da igreja, a hospitalidade está ali. Não é, Mateus? Deve ser, a hospitalidade é uma qualidade, é uma virtude que deve ser vista dos líderes. Os líderes como exemplos, como modelos dessa virtude. Precisamos refletir nisto. Mas há algo também, além disto, também sobre hospitalidade que nós devemos pensar, é sobre a maneira como nós recebemos o próprio Deus encarnado na nossa vida. Porque a maneira como nós recebemos Jesus Cristo, a maneira como nós o hospedamos no nosso coração e na nossa vida, definirá o nosso destino eterno também. Como vimos também, pedir para o Edson ler João capítulo 1, versículo 10 em diante, diz que o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu. E os seus, o que fizeram? Não o receberam. Mas alguns o receberam. E estes, ou todos quantos o receberam, o que eles receberam em troca? Receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que acolheram o Senhor Jesus Cristo com fé, como Senhor e Salvador de suas vidas, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vemos aqui que essa hospitalidade extravagante de Abraão, ela demonstra realmente um caráter de alguém que busca andar com Deus, que busca ser perfeito, íntegro. E ele se mostra, então, apto ou digno de receber a revelação profética que esses visitantes divinos vieram lhe dar. Uma delas nós estamos vendo nesse texto, vai ser novamente a respeito do filho, mas tem mais coisas que a gente vai ver posteriormente. E aí nós vemos, então, que ele se apressou, ele levou tudo para aqueles homens. No versículo 8, nós vimos que ele permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, como um garçom. Né? Pensei aqui, como se eles estivessem à mesa, lógico que não tinha uma mesa como nós conhecemos hoje, fazendo a sua refeição, e ele permaneceu de pé, ou seja, pronto, disposto a atender qualquer outra necessidade que tivessem. Eles comeram. E aí, do versículo 9 até o versículo 15, nós vemos o anúncio do nascimento de Isaac. De novo, nós já vimos vários anúncios anteriores, nós veremos de novo. Após a refeição oferecida aí por Abraão, os homens perguntam a respeito de Sara. Versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Obviamente, irmãos, o Senhor não precisaria fazer essa pergunta. Ele sabe todas as coisas. Aliás, ele sabia até o nome da Sara. Né? Ele sabe todas as coisas. Mas a pergunta sobre onde está Sara indica um dos propósitos que levaram o Senhor até ali naquele momento. Tão pouco tempo após o Senhor ter falado diretamente com Abraão, ele volta. E perguntar por Sara indica o propósito dele ali. O que ele está fazendo ali de novo para falar a mesma coisa? O Senhor, irmãos, tinha o objetivo de trazer o anúncio até Sara a respeito do nascimento de Isaac por sua própria boca, como fez com Abraão. Ele fez com Abraão, agora ele está ali manifestando, falando para que Sara ouça de sua própria boca.
Deus não tinha mudado de ideia. Deus não vinha trazer uma nova informação a respeito do cumprimento das suas promessas. Abraão já tinha provas e evidências suficientes para basear a sua fé. Ele não precisava de novas provas, de novas confirmações. No entanto, o Senhor quis que Sara ouvisse de sua própria boca o anúncio do nascimento do seu filho dali 1 ano. E Abraão responde, como diz aí no versículo 9, ela está aí na tenda. Provavelmente uma distância muito curta ali entre a tenda e a árvore, onde eles estavam descansando, fazendo a refeição. E então um deles, certamente o Senhor, fala de uma maneira que Sara pudesse ouvir. No versículo 10, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara realmente ouviu isto. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. E qual foi a reação dela? Ela estava ali atrás da porta, ouvindo. Provavelmente o Senhor não cochichou com Abraão. Ele falou de modo que ela ouvisse realmente. E o que ela pensou? É o que está aí no versículo 12. Ela riu no seu íntimo. Ela riu. Uma atitude até semelhante a que Abraão teve quando ele recebeu a notícia do versículo 17 do capítulo 17. Volte uma página. Capítulo 17, versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Então ele também falou, é inacreditável isso que você está dizendo. E Sara agora, ouvindo com seus próprios ouvidos, ela também tem a mesma reação. Ela ri consigo mesma, ela pensa consigo mesma, depois de velha, velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Ou seja, não só era inacreditável que ela pudesse ter um filho, como também inacreditável que ela tivesse relação, prazer de novo, prazer sexual com o seu marido. Sem dúvida era uma promessa inacreditável. A gente não consegue nem imaginar hoje uma senhora aos seus 90 anos nem tendo relação, quanto menos tendo um filho. Aliás, o versículo 11 diz, ela não tinha mais nem condições de ter filhos porque já havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, biologicamente falando, o seu organismo já não estava mais preparado para produzir filhos. Fora a esterilidade, a infertilidade histórica dela, Então, a velhice, o histórico de infertilidade se impunham no coração de Sara. Ela não podia crer com tranquilidade nessa promessa. Mas sabendo do que se passava no coração dela, o Senhor, como nós vemos aí no versículo 13, ele questiona Abraão a respeito da reação de Sara. Ele diz, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? E ele não espera a resposta, não. Abraão nem sabia, Provavelmente ele nem sabia que Sara estava ouvindo isso. O Senhor segue falando, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Será que tem alguma coisa difícil demais que eu não possa realizar? E também não espera a resposta e segue dizendo, daqui a 1 ano, ele reafirma, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Nós vemos no versículo 15 que ela nega que tenha rido, Ela diz, não me ri, ela ficou talvez receosa, não sabendo como ele iria reagir, falou, não me ri. Mas o Senhor a repreende. E repreende de uma forma bem benevolente. Ele diz, não é assim, é certo que riste. Em essência, como eu já disse, não tem nada de novo na promessa de Deus, não tem nenhuma afirmação nova.
A novidade aqui, irmãos, é o interesse do Senhor em falar diretamente com Sara. E uma pergunta que a gente poderia fazer: por que Sara teria necessidade de que o Senhor lhe falasse? Por quê? Será que não foi suficiente ouvir do seu marido a respeito da promessa? Porque, com certeza, Abraão contou para ela que o Senhor tinha aparecido, o que o Senhor tinha falado. Ela viu todos os homens da família, da casa de Abraão serem circuncidados. Ela não confiou que o Senhor tinha aparecido para o seu marido, tinha predito o nascimento de um filho dela com ele. Ela não acreditou nessas coisas. Irmãos, a verdade é que não é muito difícil a gente entender que ela tenha tido dificuldade em crer somente pela palavra de Abraão. Não é difícil a gente entender isso. Por quê? Porque é muito comum que as esposas não acreditem nos seus maridos. É ou não é verdade? Mesmo quando seus maridos dizem que estão sendo dirigidos por Deus para uma determinada atitude, para um determinado caminho. É muito comum que as mulheres não acreditem. Mas tudo indica que após essa visita, Sara creu. O Senhor falou direto com ela. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 11 também. Hebreus 11, 11. Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha o início do versículo. Pela fé, ela creu. Quem fez a promessa a quem? No finalzinho do versículo 11. Aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, Deus não fez só a promessa a Abraão. Deus fez uma promessa para a própria Sara. Sara não precisava que o próprio Senhor viesse para lhe falar pessoalmente a respeito dos seus planos. Não precisava. Ela poderia e na verdade, ela deveria crer somente com base na palavra e na liderança do seu marido, Abraão. Isso deveria ser o bastante. Mas o Senhor é muito benevolente. O Senhor se inclinou a ela. Veio por causa dela também. Tem outros propósitos que a gente vai ver no resto dessa história, no capítulo 18, 19. Mas um dos motivos pelo qual o Senhor estava ali era por causa de Sara. Ele se inclinou a ela com misericórdia, por sua bondade. Mesmo após ela ter não crido no que seu marido tinha dito, mesmo após ela ter rido quando o Senhor lhe falou pela primeira vez, mesmo após ela ter tentado omitir que riu, isso sem contar a bobagem que ela fez com Agar, lá no capítulo 16, que a gente já viu. O Senhor ainda foi paciente e gracioso com ela. Certamente, após ela ter sido repreendida, ter percebido que ela estava ali diante de quem conhece os propósitos do seu coração, ela estava diante de quem conhece os seus próprios pensamentos. Depois de tudo isso, ela creu. Ela creu. E como diz Hebreus 11, 11, por isso ela se tornou mãe, porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, algumas reflexões que esse texto, essa passagem, nos levam a fazer na nossa própria vida. Em primeiro lugar, o Senhor Deus veio nos visitar na pessoa
do seu Filho. Ele veio ao mundo por meio de Jesus Cristo. E por meio da Bíblia, Deus nos visita e fala conosco. É Deus presente falando conosco quando nós a lemos, quando nós refletimos sobre ela. E a pergunta inicial nessa reflexão, nesse primeiro ponto é: de que maneira nós temos recebido o Senhor na nossa vida? Na nossa casa, na nossa família? O Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus não quer ser apenas um visitante no nosso coração. À medida que o amamos e guardamos a sua palavra, nós temos essa promessa, que o Senhor virá e fará em nós morada. Abraão se mostrou fiel ao Senhor nessa passagem de Gênesis 18. Ele creu em sua palavra e quando o recebeu na sua casa, recebeu essa visita, ele acolheu e recebeu de todo o coração. Que assim seja um modelo realmente para nós no que diz respeito ao acolhimento do Senhor na nossa própria vida. Mas, em segundo lugar, uma segunda reflexão que a gente deve guardar e fazer na nossa vida é a respeito da hospitalidade em relação ao nosso próximo. Hospitalidade, como eu disse, é um tema importante nessa passagem bíblica e é uma virtude recomendada em vários lugares da palavra de Deus. E nós devemos ser hospitaleiros, irmãos, não só por obediência. Não é só porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser hospitaleiro, então eu vou ser. Não é só por isso. Mas especialmente, irmãos, entenda isto, porque nós mesmos fomos recebidos por Deus em seu reino. Nós não pertencemos naturalmente ao reino de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus. E nós vivemos no mundo que é de Deus. Nós respiramos o ar que pertence a Deus. E, de fato, nada do que nós temos é nosso, mas é de Deus. Nós somos hóspedes dentro da nossa própria casa. E se o Senhor quiser tirar gente da nossa casa, Ele vai tirar. Tudo é dele. Você é hóspede. O Senhor pratica hospitalidade com a gente o tempo todo. Porque nós somos forasteiros. O que é nosso? O que nos pertence? Quando nós partirmos, o que nós vamos levar? Por que negaríamos o bem a quem, como nós, é completamente dependente de Deus para sobreviver, para seguir o seu caminho? Então, essa é uma importante reflexão que esse texto nos leva a fazer. Em terceiro e último lugar, nós devemos crer nas promessas de Deus, as promessas que Ele faz na sua palavra, ainda que pareçam absurdas. Não era absurdo? Um homem de 100 anos com uma mulher de 90 terem um filho? Absurdo. O Senhor Deus, meus irmãos, já se mostrou confiável muitas vezes e de muitas maneiras. A Bíblia nos conta histórias de mulheres estéreis, várias, que se tornaram mães. Mortos que ressuscitaram. O próprio Filho de Deus sendo concebido no ventre de uma virgem. E Ele próprio também ressuscitando. Ora, se Deus tem poder para fazer coisas absurdas como essas, Ele tem poder para fazer qualquer coisa que Ele disser. Será que não há poder em Deus para cumprir o que Ele prometeu, por exemplo, sobre estar conosco
todos os dias, até a consumação dos séculos? Será que Ele não tem poder para nos fazer experimentar a sua paz, que excede todo entendimento, como Ele prometeu que daria? Será que Ele não tem poder para dar vida abundante e vida eterna juntamente com Ele, para nós e para aquelas pessoas que a gente acha que nunca virão a crer? Ele é poderoso. E a gente deve continuar crendo e confiando no Senhor. Olhando para a realidade política, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Olhando para a miséria, para a desigualdade, para todo o sofrimento que nós sabemos que existe no mundo. Por vezes até tentamos fechar nossos olhos, fechar nossos ouvidos, mas é inevitável que tomemos conhecimento de atrocidades que acontecem pelo mundo afora. Diante de um quadro tão tenebroso como este, parece um absurdo a promessa de que chegará o dia que não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem qualquer consequência do pecado. Parece um absurdo. Mas o Senhor prometeu que vai fazer isto. E nós devemos crer. E não é necessário, não, que venha de novo, venham 3 homens, 2 anjos e o próprio Senhor para falar qualquer coisa para nós. Eis o testemunho completo do que Deus já fez e ainda fará. Basta que creiamos, tão somente creiamos. Mas quando falhar a nossa fé, não duvide. Ele nos visitará de modo especial. E vai visitar todos quantos lhe pertencem. E dessa forma nós, e todos quantos lhe pertencem, chegaremos como uma noiva perfeita, imaculada, diante dele próprio, no dia do Senhor.